Fala Dev, beleza? Meu nome é Igor, eu sou seu professor e hoje eu quero falar sobre desafios. E aí, topa? Então fica aí para a apresentação, beleza? E desde já eu já quero te pedir um favor, se você está gostando, dá um like, que isso é muito importante para o canal, ativa o sininho para receber todas as atualizações e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, beleza? E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre desafios no geral, tá? Muita gente chega para mim com aquele velho medo e aquela velha pergunta: por onde começar? Claro que a maioria das pessoas que me fazem essa pergunta são pessoas iniciantes no mundo da programação, no mundo do desenvolvimento, tá? Mas desde já, iniciante, eu quero tirar esse problema da sua cabeça, tá? Quero cortar um pouco do peso dessa questão, porque pessoas que já atuam no mercado, e muitas que já atuam há muito tempo, me fazem uma pergunta que é muito parecida com essa, que é: e agora? O que é que eu faço? Tá? Então, relaxa, iniciante, que essa dor não é só sua, tá bom? Então, pensando nisso, que eu resolvi falar sobre desafio de uma forma bem geral e genérica, tá? E para isso eu quero começar citando um poema do John Bunyan. John Bunyan escreveu O Peregrino, tá? Quem é evangélico provavelmente já leu esse livro, se não, já assistiu o filme baseado no livro. E essa obra é considerada por milhões de pessoas como uma legítima obra de arte, tá? E John escreveu uma apologia para sua obra em forma de poema. E em dado momento ele diz o seguinte: escrevi até afinal vir a obra ao lume, esta obra de fino perfume, quando sem perceber pus o ponto final, mostrei aos amigos para ver o que achavam, afinal, se iriam condenar ou aplaudir. Alguns viva, outros morra a brandir. Alguns esqueça, outros publique, John. Alguns não, outros parece que está bom. Onde eu quero chegar com tudo isso, tá? Porque até mesmo os gênios sofrem com a insegurança do fruto do seu trabalho. Beleza? E muito dessa insegurança vem de uma coisa chamada opinião pública, tá? Eu tive um professor de filosofia que sempre citava uma frase muito parecida com a frase de Leonard Ravenhill, que é mais ou menos assim: nós somos o que achamos que somos, o que os outros pensam que somos e o que Deus sabe que somos. Tá? E isso é uma grande verdade. Freud ainda diz mais, que além do que pensamos ser, também somos o que lembramos e o que esquecemos, as palavras que trocamos, os enganos que cometemos e os impulsos que cedemos sem querer. Dito isso, sendo que somos muito mais complexos do que a opinião dos outros, então por que para nós é tão importante o que pensam de nós? Meu objetivo aqui não é entrar em uma profunda reflexão sobre o assunto, mas é um convite para que você reflita. Em muitos momentos, antes de apresentar o seu resultado, de se apresentar numa reunião, de trazer à lume seu trabalho, valorize-se. Valorize a sua posição na sua própria vida. Valorize a sua opinião. Muitas vezes você conhece mais o seu trabalho e sabe o sentido que ele tem do que os outros. Então a sua opinião tem que ter um peso para você, certo? Não que você deva totalmente descartar a opinião das pessoas, pelo contrário, um feedback bem aplicado ele pode trazer grandes melhorias ao seu trabalho, à sua obra, mas você não pode tirar a sua posição da sua vida, você não pode renegar a sua posição para aceitar a opinião alheia. Para terminar, eu quero relatar algo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Tá? Ano passado, eu comecei a aplicar Python no back-end, né? E no meio dos meus estudos eu conheci o Kaggle, que é uma plataforma hoje em dia do Google, né, que usa o Jupyter Notebook para você poder colocar os seus códigos em Python lá, usar um Markdown. Caso vocês tenham interesse, eu tenho uma apresentação sobre o Kaggle e eu explico um pouco melhor sobre como funciona, tá?
E nessa época eu criei um notebook lá na plataforma e eu fiz uma análise de dados baseada em estatística, que eu tinha aprendido na época num curso de Python para Backend Debug, do professor André Pérez, que aliás é uma referência muito grande em Python. Ele, se eu não me engano, ele é engenheiro sênior em inteligência artificial e data analytics na Stone. Então eu aprendi bastante coisa ali e eu coloquei em prática aquilo que ele ensinou, fazendo uma análise de case, né, com dados fictícios e documentando ali através do notebook, ali no Kaggle. Eu criei esse notebook lá e eu achei muito legal, porque era uma coisa que eu nunca tinha visto antes, né? Então, por ser algo que eu nunca tinha visto antes na minha vida, e nunca tinha feito, foi meu primeiro trabalho, eu mostrei isso para outras pessoas antes de trazer isso a público realmente, né? Então a primeira pessoa que eu mostrei foi para minha noiva. A minha noiva ela é formada em ciência da computação, ela é cientista da computação e chegou a atuar um pouco na área, né? Porém, ela também não conhecia esta plataforma. Então o feedback que ela trouxe foi que ficou muito legal, ficou muito interessante. E ela gostou muito do resultado, né? Porém, esse é o feedback de alguém que não conhecia em si a plataforma, mas tem um conhecimento de ciência de dados, ciência da computação, né? A segunda pessoa que eu pedi feedback, na época, era o meu líder na empresa que eu trabalho. E ele era o líder do meu setor na época, né? E o feedback dele foi que ele achou muito bom, ele achou muito legal, e ele trouxe uma proposta de eu trazer essa tecnologia para mais pessoas, inclusive fazendo apresentações, live coding e utilizando ela para documentar mais coisas e tal, trazer mais utilidade para aquilo, né? Mas de qualquer forma ele achou genial, achou um trabalho muito bom, ele gostou bastante, né? E o terceiro feedback que eu pedi foi para um colega de trabalho na época que tinha pouco, né, conhecimento de programação, era uma pessoa que tinha pouco tempo se formado em desenvolvimento web e nunca atuou no mercado, né? Então era um feedback de alguém que não tinha muita expertise, né? E essa pessoa, depois que eu fiz essa mesma apresentação que eu fiz para as duas pessoas, né, ela olhou, né, era uma chamada virtual, ela olhou assim para o trabalho e falou: tem erro de português aqui. Percebam, houveram 3 feedbacks diferentes. 2 positivos e 1 negativo. Vamos falar sobre os 2 positivos primeiro, né? O primeiro positivo era um feedback de alguém que viu, gostou, achou útil para si, aquilo enriqueceu sua bagagem cultural, mas é de alguém que não conhecia, então não trouxe proposição alguma. E eu não estou aqui criticando porque não houve proposição. Eu estou aqui comentando que isso é normal, é natural. Nisso você já percebe que seu trabalho vai atingir pessoas que não conhecem essa tecnologia e isso pode ajudá-la de alguma forma, tá? O segundo feedback positivo foi de uma pessoa que viu, que já conhece a tecnologia, né? E ela propôs utilizar essa tecnologia de outra forma, de uma forma mais útil, mais construtiva para a comunidade, tá? Então a gente teve um feedback positivo sem proposição, um feedback positivo com proposição. Então a gente percebe que a gente consegue atingir pessoas de grau de senioridade com isso, que vão trazer, que vão aplicar isso de outras formas na vida dela, e isso é muito legal, né? Atinge um objetivo muito, muito interessante antes da gente publicar o projeto. E o terceiro, que é negativo, diz muito mais sobre a pessoa que deu o feedback do que sobre o projeto em si. Porque não houve proposição, no caso. E ela também não deixou claro se gostou ou não, se foi útil ou se não foi. Ela simplesmente eliminou qualquer possibilidade de algo positivo e citou algo negativo, isoladamente, né? Não estou dizendo aqui que feedbacks negativos são ruins. Feedbacks negativos são bons, discordar é útil, discordar é necessário. Só que a forma como esse feedback foi entregue, ele muito menos ajuda, muito mais atrapalha do que ajuda. E ele diz muito mais sobre a pessoa que entregou do que sobre o projeto em si, né? Um exemplo de como a gente pode dar um feedback negativo sem tirar o teor da mensagem, sem tirar a responsabilidade daquilo que a gente tem que entregar para a pessoa. Como eu faria, por exemplo, né? Acabei de ver aqui sua apresentação
Rodei aqui os seus códigos, achei muito bom. Parabéns pela iniciativa de ter feito, parabéns pela sua aprendizagem. Espero que você continue aprendendo e trazendo o seu aprendizado para as pessoas, isso é muito importante. No entanto, eu quero trazer um ponto, tá? Como dar a entender que você quer demonstrar essa tecnologia para as pessoas em geral, inclusive pessoas que não são do ramo de tecnologia, a parte em que você documenta, que você escreve os textos sobre o que está acontecendo na sua aplicação e tal, eu percebi que existem erros gramaticais ali. E alguém que não é de tecnologia vai se prender a isso e talvez tire até um pouco da qualidade da sua apresentação, tire um pouco do objetivo do que você queira trazer para aquelas pessoas, tá? Então, eu vi coisas muito positivas, eu achei muito legal o seu projeto. O único ponto é você fazer essas correções gramaticais para que evite qualquer tipo de crítica que possa tirar a qualidade e a excelência do seu trabalho, tá? Não precisei de uma grande comunicação aqui, eu não precisei verborrajar, né? Eu só falei o que eu precisava falar e eu trouxe as qualidades antes de fazer a crítica, né? A gente tem que trazer, sim, feedbacks negativos, críticas construtivas, mas sem antes esquecer que estamos lidando com pessoas e pessoas são tocadas. Pessoas precisam entender aquilo que está sendo comunicado. As pessoas não são máquinas que você simplesmente escreve um código e ele vai compilar ou não, tá? Pessoas são mais complexas e o que eu quero dizer com tudo isso, tá? É que você vai receber feedbacks positivos e negativos, mas saiba entender quais são aqueles que são importantes para sua carreira e para você começar um novo desafio ou não, tá? E para encerrar a conclusão, eu gostaria de trazer o final, né? A conclusão da apologia de Bannon em relação a esses. Alguns esqueça, outros publique, John, alguns não, outros parece que está bom. Estava confuso e não sabia o que de melhor eu conseguiria. Pensei, como vocês estão divididos, publicarei sem dar ouvidos. Na dúvida, publique sem dar ouvidos.